Aliás, estamos em março, aí um mês todos delas. Tem um dia especial que é o dia 8, mas a gente está comemorando o mês todo aqui com esses bate-papos com as mulheres visitando a gente aqui também. Boa tarde, bem-vinda, Melissa. E eu queria que vocês começassem falando pra gente, a Melissa, como que começou essa tua trajetória no empreendedorismo? Boa tarde, Mauro. Boa tarde para vocês que nos assistem. Então, começou muito cedo. Quando eu era adolescente, eu já pensava em empreender, fazia algumas coisas para vender, como bijuteria. E aí sempre estive inventando alguma coisa. E aí, quando eu iniciei a faculdade de arquitetura, eu também, durante toda a faculdade, eu vendia as bijuterias. E aí, logo que eu me formei, eu abri um escritório e já comecei empreendendo ali, né? Aí depois, por 10 anos, eu tive meu escritório em Curitiba. Aí quando eu vim morar em Toledo, né, em Cascavel, primeiro por 3 anos, depois eu fui para Toledo. Eu fiquei alguns anos ali só como mãe, não exerci minha profissão. E aí em 2020 eu retornei a empreender aí, tentar entrar no mercado novamente. E para você, Fran, como que foi esse começo, essa trajetória do empreendedorismo? Boa tarde, Mauro, tudo bem? Então, para mim, a trajetória no empreendedorismo começou muito cedo também. Eu sempre tive aquela inquietação, aquela vontade de fazer algo, né, de começar o meu próprio negócio. E isso me permitiu iniciar muito cedo, ali com meus 16 anos, né, em setores diferentes. Já fui da área do turismo, né, e isso foi também com os desafios, né, foi gerando também experiências, né, foi me dando conhecimento em diversas áreas, né, principalmente na parte administrativa. E atualmente eu estou no ramo de gestão em saúde, né. É uma empresa que inicialmente iniciou com a minha mãe, né, um projeto que eu venho desenvolvendo juntamente com ela lá desde o início, e ela que foi sempre a minha grande inspiração, né, através do trabalho que ela desempenhava, em ver a diferença que ela proporcionava na vida das pessoas, aquilo foi me inspirando e me motivando ainda mais. E foi ali que eu falei, não, eu me encontrei, é aqui o meu lugar. E Fran, e assim, para você, quais que foram as maiores dificuldades de empreender na visão de vocês duas? Até depois a Melissa vai falar também pra gente. Quais que foram as dificuldades que você sentiu aí no começo? Apesar que você já estava, a mãe estava então trabalhando, como você falou, então já estava mais tranquilo, entre aspas, porque assumir uma responsabilidade que a mãe tinha, já é uma dificuldade, Exatamente. né? Eu falo assim que eu tive muita sorte de ter ela comigo, porque assim, é uma forma de você poder ir aprendendo e trabalhando junto, né? No início, eu iniciei juntamente com ela esse trabalho, né, há muitos anos atrás, porém, ali no auxiliar, eu era ainda muito nova, né, até que chegou ao ponto de eu conseguir assumir os negócios. E isso, para mim, facilitou, porque você tem alguém ali te auxiliando, né? E, assim, as maiores dificuldades que eu vejo, né, eu lembro, assim, que no início, aquela questão de você ir ganhando mercado, conquistando credibilidade, às vezes iniciar um negócio com poucos recursos, né, isso limita bastante. Porém, hoje eu entendo que a maior dificuldade de empreender é a gestão de pessoas, né, você manter uma equipe engajada, né, você estar sempre inovando para se manter relevante no mercado. Então, para mim, são essas as dificuldades que nós empreendedoras enfrentamos todos os dias. E para você, Melissa, quais que foram assim as dificuldades no começo ali? Porque você já estava numa área, você trabalhava com bijuteria, você formou em arquitetura, daí a profissão chegando. Como que foi lidar com isso? Então, no começo, como eu era nova e não dependia daquilo, era fácil, na verdade, né? Hoje em dia já é diferente, né? A gente quer ter um resultado melhor, cada vez melhor. E a dificuldade, eu acho, além das que a Fran falou, é o fato de ser mãe, né? Então, ter tudo isso para administrar junto, a casa, o esposo, né? E o trabalho, isso é difícil para o empreendedor, né? Para a mulher empreendedora. Fran, e assim, e como que foi encontrar assim, o destaque da mulher no mundo do empreendedorismo? Como que foi esse trabalho? Ele é um trabalho que a gente vem conquistando, né, para se colocar no local, né, no destaque. A cada dia a gente vai ali numa luta constante, né, para conseguir cada um o seu lugar ao sol. Mas como a Mel falou, algo difícil às vezes de conciliar, ainda voltando na questão anterior do equilíbrio, né, das dificuldades do empreendedorismo, é você conciliar também essa questão da vida
empresarial, comercial, a mulher ainda ela tem aquela dificuldade porque ela precisa gerenciar não só a empresa, mas ela tem que gerenciar o lar, os filhos, o marido. Então é um misto de situações que a gente vai equilibrando. Mas eu vejo que a mulher ela tem esse potencial, esse poder, essa sensibilidade para conseguir equilibrar o seu lado profissional com o seu lado mulher também. E como que é esse trabalho do grupo de mulheres de negócio, esse grupo que vocês têm em Toledo? Como que ele funciona? Porque tem várias empresárias que de repente estão assistindo a gente aí também. Desde a semana passada a gente está falando sobre esses assuntos e falando do trabalho de vocês. Como que ele funciona? Então, a gente iniciou justamente para melhorar o network das mulheres de negócios, né? E aí ele tomou uma proporção muito grande. A gente começou em 17, há 3 anos, e hoje a gente está quase 50, né? Então, é justamente isso, gerar um network entre as empreendedoras e trocar experiências, né? Então, a gente se encontra, a gente troca as experiências, uma ajuda a outra. O que dá certo, o que vai... Vamos fazer dar certo. Vamos fazer dar certo. E também, eu acho que é aquela troca de experiências, claro, mas é falar do seu dia a dia, família, marido, filhos, isso. Casa, empresa. Você então, ter tem tudo isso também. Né? Aquela convivência com pessoas que estão ali passando pelas mesmas dificuldades que você, né? Tem os mesmos desafios, né? Então, isso nos traz um fortalecimento em conjunto. Porque o grupo de mulheres de negócios é isso. A união de várias mulheres que buscam umas nas outras a se motivarem, a enfrentarem os desafios, né? Que nós passamos dia a dia. Então, isso é justamente uma força que a gente tem entre uma e as outras para poder, né, evoluir cada dia mais. E os nossos encontros, ele acontece uma vez ao mês, né, com o intuito de que nós possamos divulgar ainda mais os nossos negócios, né? Com o nosso grupo, a Mel falou, ele é um grupo grande, né? Então, nós temos encontros mensais na qual cada uma tem a oportunidade de ficar responsável por a organização desse evento uma vez ao mês, onde a anfitriã, que ela é a responsável do encontro da vez, ela fica com a possibilidade de divulgar mais o teu negócio, de trazer mais, né, informações sobre o que ela oferece, tanto para as empresas que ali estão, né, com seus colaboradores. Então, aquele network que fortalece o nosso relacionamento e os nossos negócios também. E já fico conhecendo o trabalho de cada uma também. Uma já vai reformar a casa, daí já tem uma amiga arquiteta, já tem uma que cuida da área da saúde. Então, vou trocando essas experiências. É essa a intenção, na verdade, né? E tem a parte social do grupo também. Então, a gente está sempre à frente de eventos para realizar as ações sociais, né? E, Melissa, mas e como encontrar esses diferenciais, né, de destaque na área de arquitetura, no caso do seu trabalho? Então, é bem desafiador, né? Acho que como a maioria dos ramos hoje em dia, né? Então, a gente tem que procurar o diferencial. O nosso escritório, ele trabalha muito com arquitetura funcional. Então, é a arquitetura além da estética. Então, a gente não pensa só na beleza, mas no funcional mesmo, do dia a dia ali de quem está usando aquela casa, né? Então, a gente busca nessa funcionalidade esse diferencial, né? E assim, e as mulheres que têm vontade de empreender, mas têm receio, têm medo, né? Que dicas que você poderia passar para elas, Melissa? Depois a Fran vai passar uma também. Então, eu vou usar a frase que a gente usa como slogan do grupo, que é: o mundo gira em torno dos nossos relacionamentos. Então, é importante você estar bem relacionada, buscar amizades, tá? Isso gera muitos negócios, né? Então, essa seria a minha dica. E, Fran, que dica que você daria, então, para as mulheres que estão pensando em empreender, de repente estar junto, que às vezes tem um pouquinho de medo, pai, e tem aquele medo de criar. A gente viu da Vanessa semana passada o depoimento dela, muito bonito também, teve que assumir a empresa do pai, junto com os irmãos e tal. E o que você falaria para essas mulheres? Olha, a minha dica é sempre buscar conhecimento, nunca desistir, não tenha medo de errar, né? A gente, que nem que eu sempre falo, você precisa dar o primeiro passo, você precisa começar. Às vezes o que nos impede a alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos, é o nosso próprio sabotador, aquele medo de errar, aquele medo, né, hoje nós estamos muito nas redes sociais, né, a gente precisa postar, mostrar o nosso negócio, e isso a gente acaba às vezes, né, não se sentindo à altura para fazer, mas você precisa enfrentar os seus medos e dar o primeiro passo, e com a direção de Deus, os frutos vêm.
Melissa, e assim, nessas reuniões de vocês lá, qual que é o problema maior que você vê entre as mulheres ali nessas discussões, nas reuniões de vocês? O que você percebe? Qual que é uma das maiores dificuldades? Eu acho que a grande dor hoje está realmente na gestão de pessoas, né? Então, essa eu acho que é uma dor da maioria ali, né? Então, de não ter equipe. De não ter equipe, de dificuldade manter manter ali com aquela vontade de trabalho. Então, é essa grande dificuldade, assim, né? E claro, né? Todo dia você tem que estar correndo atrás de cliente, né? Isso também, muitas vezes, tem altos e baixos, né? Então, é mais nesse sentido. E para Fran, o que você percebe nas mulheres, assim, a maior dificuldade? Quando vocês estão lá conversando, interagindo e tal? Eu acho que é como a Mel falou ali, nós vemos uma dor muito grande, né? Um consenso da dor na gestão de pessoas. A gente sabe que hoje você precisa montar a sua equipe, mas não basta você montar e treinar, você tem que manter a sua equipe engajada, você tem que estar sempre inovando, né, para você estar à frente no mercado. Então, é um englobado de situações que acaba tornando essa gestão da empreendedora, né, algo desafiador. Então, eu acho que a queixa principal seria a gestão de pessoas. E assim, você percebe que ainda existe restrição quando falamos assim as mulheres, né, no mundo do empreendedorismo, dos negócios? Você acha que ainda existe um pouco de restrição ou se mudou muito? Quanto tempo existe o grupo de vocês? 3 anos. 3 anos. Nesse tempo que vocês estão juntos, vocês perceberam isso? Eu acho que nós já conquistamos, né, grandes lugares. Isso vem melhorando a cada dia, né? E eu acho que a mulher, ela tem uma vantagem, que ela tem aquela sensibilidade, tanto para gerir os negócios, como aquela sensibilidade para lidar com pessoas, né? E isso faz com que nós conseguimos conquistar, digamos assim, com mais leveza, né, o nosso espaço. E você percebeu isso também? Também. Da época que você terminou a faculdade, começou a trabalhar, você percebeu que houve uma mudança? Com certeza. Na minha área, principalmente, né? Não digo assim com a questão dos clientes, mas como nós somos vistas pelos profissionais que executam os nossos projetos, né? Hoje eu vejo que a gente tem muito respeito deles, né? E quando eu me formei, que já faz quase 20 anos, eu não tinha esse respeito, né? Então, não sei se era só por ser mulher ou era a idade, mas realmente isso vem mudado muito, né? E vocês têm percebido, você falou antes de clientes, que você tem que estar atenta sempre com novidades e tal. Você acha que as redes sociais agora te ajudam nisso também? Sim, hoje é a nossa vitrine, né? Então, a gente precisa estar sempre divulgando ali. A maior parte dos clientes vem pelo Instagram. Então, acho que realmente é muito importante, né? A gente tem que colocar a cara lá, gravar, colocar coisas assim do cotidiano mesmo, na minha área, dicas de decoração, o que deu errado, o que deu certo, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que isso facilita, né? Porque nos aproxima mais do nosso cliente, do nosso consumidor. Isso. É aquilo que a Mel falou, quando você posta mais do seu cotidiano, eu acho que até a nossa conexão com o cliente, ela se torna normal. Exatamente, uma pessoa normal. E é o que eu falo ali dos desafios da empreendedora hoje, é enfrentar a barreira, né, de estar ali sempre gravando, né, de manter o conteúdo, porque a gente sempre tem aquela questão, eu vou postar, será que tá legal assim? Será que eu tô falando bem? Então é um medo que a gente tem que... A cobrança, que a gente tem que estar se superando todos os dias. Não, mas não é só isso, né? Porque assim, tem o tempo também. Então, você tem que ter um tempo para se dedicar a isso e um tempo para realizar o trabalho, né? Então, também isso... Tem que dar uma paradinha. Tem que se arrumar, e tem cabelo, tem maquiagem, tal, tem aquela correria, tem que dar aquela parada. Mas eu quero que vocês deixem um recado para as mulheres que estão nos acompanhando aqui, uma mensagem. O que vocês falariam para elas hoje, desse tempo que vocês já são empresárias, desse grupo que vocês têm de mulheres empresárias? O que vocês falariam para elas? Pode começar com a Fran. Eu falo para que busquem sempre conhecimento, dê o seu melhor, que aquilo que a gente faz de coração, que a gente faz com o que a gente gosta, né? Aquilo ele é prazeroso e você não tem aquilo como trabalho, né? Então, você tendo uma inovação, você tendo resiliência, que empreender não é fácil, exige de nós todos os dias a sempre dar o nosso melhor. Então, a minha dica é: não desista, enfrente os seus medos, que eles são
o seu maior sabotador é você mesmo e não o mercado. Isso aí, tá vendo? Disse tudo. Melissa. Então, eu volto para a frase. O mundo gira em torno dos nossos relacionamentos, então busque conexões não só de amizade, conexões de negócio, grupos de network, tudo isso agrega muito pro empreender, né? Eu acho que quando a gente continuou, né, começou essa questão do grupo, né, eu entrei, o grupo já havia começado, para mim foi um fortalecimento muito grande como empreendedora, porque você tem aquela roda de pessoas trocando ideias, informações, coisas que deram certo, coisas que talvez pudessem ter sido feitas de formas diferentes. Isso para mim foi muito válido. Então eu também gostaria de complementar ali que você que é empreendedora, busque grupos como esses, que é o que vai te gerar ainda aquela motivação diária que você precisa, aquele gás diário você consegue nesses grupos. E olha só, se você quiser saber mais também, olha, eu vou deixar o Instagram da Fran ali na telinha, ó, tá ali o Instagram da Fran, de repente você quer trocar uma ideia, quer saber um pouquinho mais do trabalho dela, né, do empreendedorismo, tá ali o Insta da Fran. E tem o da Melissa também, que tá ali, ó. Só vocês entrarem em contato, interagir, claro, elas estão postando, vocês viram que elas estão nas redes sociais aí, falando dos trabalhos dela. Quero deixar um presente para vocês. Obrigado por aceitarem o nosso convite, vir com a gente aqui no Ver Mais. A gente também tem um presente, Mauro, aqui. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Um presente para você. Obrigado, gente. Bom, agora eu vou ter que ir pro intervalo, então, para ver os meus presentes, né? Gratidão, gente. Já tá aqui, ó. A gente vai pro intervalo, eu volto rapidinho. Até já.